Muito bem, eu estou aqui hoje na Fazenda Veneza, e ao lado do amigo, empresário, produtor rural, William Soares. E hoje nós já estamos em meados de janeiro de 2026 e é um momento que o agropecuarista, o produtor rural, fica muito apreensivo porque a chuva ainda não chegou. William, nós sabemos da dificuldade que o agropecuarista tem, principalmente na nossa região, aqui nos sertões de Crateús, no sertão dos Inhamuns, para manter um rebanho, para manter a estrutura da sua propriedade, com essa escassez, com essa falta de chuva, né? E, e hoje, chegando numa época dessa, o gado está praticamente todo no coxo, tá comendo daquilo que você compra para alimentar o teu rebanho. Essa dificuldade é constante, mas vocês têm alguns métodos que utilizam para amenizar essa situação, que é uma silagem, que é... Bom, nós vamos conversar um pouco sobre isso. Primeiro, é uma alegria de estar mais uma vez aqui na Fazenda Veneza. Um abraço e uma satisfação conversar contigo. Olá a todos, satisfação é toda nossa, Edmilson, parceiro de longas datas. A dificuldade, ela é ano a ano, né? Isso aqui, essa fazenda mesmo onde nós estamos, era do meu pai, há uns 30 anos está no meu poder, e a história minha é a história como milhares de outros agricultores, pecuaristas da região do nosso estado. É uma dificuldade que se renova a cada ano e o que faz a gente ser diferente dos demais é o cuidado que a gente tem com, com a alimentação do gado, né? O inverno nosso é muito curto, né? Aqui na nossa região, do nosso sertão, em média 3 meses. Durante esse período, você tem que se virar nos 30 para fazer a alimentação do gado para o ano todo. Aqui nós não temos água, a escassez de água aqui é muito grande, dá mal para o consumo dos animais e a gente trabalha com a alimentação principal é a silagem. Isso a gente tem os equipamentos próprios, quando é no período do inverno, nas primeiras chuvas logo a gente faz o plantio, né? Lá por volta de maio, junho, a gente faz a colheita, né? Faz a silagem e é armazenado para o ano todo. Esse ano mesmo nós já estamos em meados de janeiro, né? Graças a Deus eu fiz bastante esse ano, ainda tenho ainda talvez até para o próximo mês de fevereiro, se precisar, Deus queira que não precise. Mas desde ontem eu estou com todo o gado no coxo. Vacas, eu trabalho com genética de vaca de leite, mas faço a recria, né? As minhas vacas são de recria minha mesmo. Eu faço a terminação do boi também, o garrote quando aparta, a gente bota no confinamento já para o abate ou venda para reprodutor. Tanto a gente tem a vaca como tem um garrote para reprodutor para vender. Muito bem. William, essa questão da preocupação com a genética, ela já vem do seu pai, Antônio Neto, que é uma figura que já nos deixou, mas uma pessoa bastante conhecida na região, que teve inicialmente essa preocupação com a genética. Ele era, assim, atuava tão bem nessa área que participava das exposições, estava sempre sendo o primeiro lugar na grande maioria das exposições de Crateús, com o seu plantel, com as suas vacas geneticamente melhoradas, e você deu sequência a esse trabalho. Eu estou observando aqui reprodutores de alta linhagem que você traz de fora, claro, né? Para poder melhorar a sua genética, melhorar a genética do seu rebanho a cada dia, e isto depois, quando você vai
vendendo os filhotes, né, os filhos, os novilhotes dessas vacas, elas automaticamente estão, você está contribuindo com a melhoria genética da região. Esses reprodutores aqui, em especial, agora, uma época que eu estive aqui, você estava com o Gir, Girolando e tudo, mas agora essa é o holandês, né? Isso. Essa produção aí, esses reprodutores, você traz de onde? Como é que é adquirido? Fala um pouquinho aí. Bom, Edmilson, é muito bom salientar essa parte. Eu já peguei, eu tive muita sorte de já pegar o carro andando, né? Quando a maioria das minhas matrizes eu adquiri do meu pai, né? E, e ele já trabalhava muito fortemente a genética leiteira. Aqui tinha um programa na década de 80, né? Programa do governo do estado na época. Ele disponibilizou um veterinário, tinha um carro, tinha um escritório. E quem quisesse, dos produtores que quisesse fazer a inseminação, tinha o veterinário, até o nitrogênio, o governo do estado cedia. A gente só comprava o sêmen. E foi indo, acho que na década de 80, foi a primeira fazenda da região a nascer um bezerro de inseminação. Naquela época tinha gente que nem acreditava, foi um alvoroço, muita gente veio mesmo ver com os próprios olhos, foi uma bezerra, a primeira que nasceu, e de modo que ficou muito conhecida, e fizemos isso por muito tempo. Eu também já fiz inseminação, eu sei inseminar, quem inseminar era o meu pai, mas eu também sei. E, e daí para cá, na época era o meu mais fácil, era a inseminação. Hoje já tem as facilidades, você adquirir reprodutores de outros estados. Eu tenho aqui reprodutor holandês, oriundo do Paraná, né? Eu tenho o GI, oriundo do estado de Pernambuco, né? E esse negócio de GI, ora holandês, isso por nossa região ser muito quente e a alimentação escassa, o GI ele é um animal mais rústico. Já o holandês, ele é um animal mais melindroso, que necessita de uma atenção maior. Aí a gente fica nisso, a gente fica mesclando. Um holandês bota um G cruza com holandês, para não ficar nem só um e nem só outro. Eu estava observando, William, esse aliás, esse holandês, esses dois reprodutores, eles vieram do Paraná, não é isso? Isso. É uma linhagem, aliás, uma genética muito boa, né? Eles são pior, não são? São sim, são registrados, as fazendas melhores que tem no nosso país, no estado do Paraná, uma média muito grande mesmo. E tem o problema da adaptação, né? Você perde. No dia que eu comprei dois, com 30 dias morreu um. Pois é. Foi. Porque lá não tem esses parasitas que tem aqui, lá são mais bem cuidados. Aí deu o mal triste, né? Que é o carrapato que transmite, e aqui é a nossa região, infelizmente, É muito propensa para isso, né? tem muito, né? E, e a gente sabedor foi alertado, mas mesmo assim não teve jeito, a gente chega a perder. Depois não, eles se adaptam, né? À região, né? E aí fica mais fácil. Ô William, com relação às vacas leiteiras, claro que você, cada dia que passa, você está tentando aprimorar mais esse teu plantel, certo? Essas tuas vacas hoje, elas estão produzindo em média quantos quilos, litros de leite? Edmilson, como é a gente que faz a recria, elas não são padrão. Você consegue uma vaca padrão quando você compra, né? Você, não, eu quero uma vaca de 20 litros de leite, 30 litros, quero comprar 10 vacas, você consegue comprar. Como é a gente que faz a recria, tem umas que dão melhores e outras nem tanto, né? Sim. A minha média é uma média de 15 a 16 litros em média, né? Dia, 2 ordenhas.
Porém, a gente tem vaca de 30, de 35, de 40 litros dia, né? E média é uma coisa. E você Exatamente. olhar individualmente, por que que essa média cai tanto? Porque tem uma em final de lactação, tem outra no início da lactação, que tem um bezerro também para amamentar, e a gente não tira o leite todo. Por isso que essa média ela cai tanto. Mas também para a nossa região, eu estou há muito tempo no ramo e vejo que também não adianta comprar vaca ou criar vaca aqui com a lactação muito exagerada, por conta dos cuidados, né, que tem que ter. Aí tem que ter ventilação, tem que ter climatização. Aqui é muito Na nossa quente, a nossa região, região chega é verdade. facilmente aos 40 graus É. e uma vaca dessa ela não ia se adaptar aqui na região. William, tem uma coisa interessante que a vaca que come, aliás, a vaca que produz 30 litros de leite come do tanto daqui produz, Sim, né? Então isso aí é uma análise também que o produtor tem que fazer, né? Porque não adianta você investir, você gastar com alimentação, né? Para um animal que não produz, que não dá retorno. Então, sim. é uma matemática que é fácil de ser percebida, né? Isso tudo vai para a genética, né? A genética. A vaca que produz mais leite, ela tem que ter uma genética melhor, né, do gado leiteiro. E aí uma coisa puxa a outra. A alimentação é muito importante desde o início, né? A reis fica grande, fica mais pesada quando você vai vender, mesmo para o abate. É diferente desse gado que é criado solto, né? E a despesa é muito grande, como você disse, uma come do mesmo tanto da Uma outra. outra, né? Por que que às vezes a choradeira é grande, né? Tem pessoas que insistem em não investir em genética. Acha que um touro de 20 mil conto é caro, e não compra. Vai comprar um bezerro por 5 mil, é uma choradeira danada, né? Não sabem, não sabem eles que isso é um investimento, né? Isso é um investimento. Aí eu tive olhando semana passada, as pessoas publicando venda de vaca de R$ 1.300. Aqui facilmente a gente vende aqui por 9, por 10 uma vaca. É. E, e não falta comprador não. Não. Aí, às vezes, a pessoa tem também que. Avaliar tudo Todo isso. negócio tem aquele jeitinho, É né? verdade, é E, verdade. e não seria diferente aqui nesse ramo, né? Da pecuária. É. Pecuária leiteira. Agora, Will, outra observação que a gente faz é o seguinte. Aqui na nossa região, pelo que a gente conhece, você só tem duas alternativas. O produtor, o que produz e cria gado, é o leite, fazer queijo ou vender o leite, certo? A nossa região, onde nós estamos situados aqui em Crateús, nos Inhamuns, ainda não temos indústrias que produzam ração aqui mais próximo, né? E nem indústrias que beneficiem o leite. Então o agropecuarista ele fica numa situação difícil. Por quê? O pequeno, médio, ele vai levar um queijo para vender na feira, o queijo é feito um leilão diário com relação ao preço do queijo, certo? Aí estão, então eu vou procurar vender o leite. Ou ele vende esse leite pingado também aí no comércio local, porque não tem indústrias para beneficiar, ou ele vai ter que, como estão utilizando hoje, os tanques de refrigeração para indústrias de maior porte em cidades maiores que venham procurar buscar esse leite. Essa relação, fazer queijo, vender o leite, o que, que você poderia falar para os nossos amigos e para quem vai nos acompanhar nesse momento? Realmente, Edmilson, é uma preocupação muito grande. É público, não é a falta de mão de obra, né? Que tem na nossa região, no estado, no nosso país. As pessoas acostumadas a ganhar esse dinheiro do governo simplesmente não têm interesse em trabalhar, em ganhar dinheiro com seu próprio suor. Isso aqui não é diferente, apesar de
muita coisa ser mecanizada, a alimentação do volumoso, que é o que mais pesa numa fazenda, a gente consegue produzir integralmente, é praticamente feito todo com máquina, né? Porque tem o arado, tem o plantio, a limpa e a colheita, é toda com maquinário, né? É só tratorista mesmo. Mas ainda assim, numa fazenda existe muitas outras coisas que só dá para fazer com gente, né? O queijo, só dá para fazer com gente. O manejo do gado, né? Precisa de gente, né? E isso fica muito difícil em função disso. A nossa região, em relação à demanda, né, dos derivados, né, do leite, do queijo, eu não entendo como uma região como Crateús, uma cidade do porte de Crateús, não tem uma indústria de laticínio. Eu fabricava o queijo, né? Mas infelizmente deixei por falta de mão de obra. Estou vendendo leite, coloco no tanque e 2 vezes por semana o pipa vem pegar. Vai para o Sobral esse leite. Quer 200, dizer, mais de 200 quilômetros, né, da é, capital. mais de 200. Como o meu leite é um leite razoavelmente muito, né? Eu produzo em torno de 1.000 litros por dia, não consegue se colocar esse leite no mercado para vender em porta em porta, ou no mercantil, numa padaria, não consegue, porque a quantidade é grande. Tem que ser para laticínio. Com isso, a gente fica limitado, né? Se você tem um potencial para produzir 2.000 litros de leite, a gente fica vendendo as matrizes, porque você não, simplesmente você não pode produzir 2.000 litros de leite, você não tem onde venda nem 1.000, quanto mais dois. E vem também a questão da própria alimentação do rebanho, né? Que é toda com, né? Pela alimentação, você tem como. O problema é a O comercialização custo, mesmo o custo-benefício, se é, tiver. do leite, né? Porque infelizmente eu não entendo porquê, né? Aqui existem esses programas do governo, né? Que compram leite para creche, para escolas. É comprada de outro município. É, né? Município aqui de Tauá, não desmerecendo Tauá, mas Crateús Tem a tem o produção, seu, tem a tem o produção. seu tamanho, a sua potencialidade, né, de ter uma indústria de laticínio. Infelizmente, nós não temos ainda. William, o que a gente observa desses programas que são importantes, o governo apoiar as atividades empresariais da nossa região. Agora a gente percebe que o foco do governo ele é mais direcionado à agricultura familiar, a pequenas produções, que na realidade não tem suporte, não tem capacidade para abastecer o mercado, né? Tá certo que é importante o que ele está fazendo de apoiar esse pequeno produtor, o pequeno agricultor para poder desenvolver suas atividades. Agora o que a gente percebe é que falta ações mais direcionadas para os produtores, para os médios produtores da nossa região, não só aqui na área da, do- da criação de gado, mas a gente observa também na parte de produção de plantios, né, de irrigações, como nós temos aqui um exemplo próximo, né? Temos aqui um Manel Parente, né, que tira 3 culturas por ano, certo? Então, mas a gente percebe que falta incentivo para essa categoria, certo? O que está sendo apoiado, parabéns, é ótimo, né? Os pequenos, beleza. Mas que falta também para aqueles que realmente colocam o produto no mercado, né? Você disse para 2.000 litros de leite dia, né? Então, acho que por aqui, nós estamos aqui no Xavier, na Veneza, que é vizinho ao Xavier, né? Eu acho que Uhum. por aqui nós não temos produção que chegue perto disso, né? Diariamente. Mas, enfim, eu estou observando também aqui que você chega um momento que começa a tirar o que já é produzido aqui em termos de rebanho, né? Já vai terminando os novilhotes, né? Assim. Isso, Pode ser para abate, pode ser para reprodutores. Eu pode. vi aqui uma linhagem muito boa. Todo ano você faz esse rodízio, correto? Pronto, isso. Aqui as fêmeas vão, vão para a recria, né, para futuras vacas,
E os machos, como as terras não são muitas, a gente já faz, quando aparta, já faz o confinamento para vender ou para reprodutor ou para o abate. Em relação ao que você falou, da, da infraestrutura, de como o governo trata os produtores, eu acho de uma maneira muito particular que ele trata muito desigual e penaliza demais quem realmente produz, que é o pequeno e o médio produtor. Até que o banco venha atrás da gente. Vai emprestar dinheiro a juros? Vai emprestar dinheiro a juros, não tem um incentivo. Porque numa fazenda, não é só você tirar o leite da vaca e vender, não. Precisa de estrutura. E é uma estrutura feita dia a dia, mês a mês, ano a ano. Aqui nós temos a equipe que cuida das vacas, da alimentação e da ordenha, mas nós temos uma equipe exclusiva só para o campo. Conserto de cerca, fazer cerca, desmatar, limpar. É um monte de itens que se tem para fazer na fazenda não pode parar, porque se parar, simplesmente você não consegue mais reerguer. Você faz uma cerca hoje aqui, tá bem, tudo bem, ela vai durar 10 anos, mas a outra ali já precisa fazer, já está precisando de reparo. E o que a gente vê é isso, é que essa parte dos investimentos requer muito dinheiro. E às vezes a pessoa, o leite do dia a dia, aquele dinheiro do dia a dia, dá mais só para pagamento pessoal e parte da alimentação, né? Porque a alimentação também ninguém gasta. A gente faz por ano, mas tem um período de fazer um, tem um período de comprar o outro. E o que a gente vê é que não tem nenhum incentivo. Eu já fiz um empréstimo no banco, graças a Deus estou terminando esse ano, mas eu não quero mais de jeito nenhum para pagar juro. O, o ramo aqui não dá não para pagar juro. William, para que a gente esclareça aqui, fique bem esclarecido realmente para quem está nos acompanhando, uma das alternativas que você falou seria o próprio governo, seja estadual, municipal, absorver parte do que é produzido, não só nesse setor, mas que para isso precisa ter empresas estruturadas, certificadas, para poder colocar esse produto na merenda escolar. Por exemplo, você falou que muitas vezes muitos produtos são comprados em Tauá, porque lá tem empresa certificada, toda legalizada. O que falta para a gente aqui então seria uma empresa, né? Uma empresa que pudesse, com relação ao leite, produzir de acordo com as exigências da vigilância sanitária, do Ministério da Agricultura, para poder vender para a merenda escolar. É isso? Edmilson, é exatamente isso. O que é que acontece? A gente não consegue agregar valor naquilo que a gente produz. Nós estamos entregando o leite, que era de 2,50 a 1,80, 1,90. Enquanto que ele beneficiado vale 4, 5, 6. Né? Nós não conseguimos agregar valor. O queijo da mesma forma. Né? Vá comprar um quilo de queijo no mercantil, que é um preço, é um preço totalmente diferente do que a gente vende. Que tem que ter a margem de lucro, tem. Eles têm, todo mundo tem que ter. Mas a gente está deixando, o pesado é a produção. Você precisa da fazenda, precisa de maquinário, precisa de vaca, precisa, é um conjunto grande e caro de coisas que precisam ser implementadas para você chegar até a parte final de produzir, no meu caso, o leite. Aí você entrega de mão beijada, um laticínio de fora, né? Ele vai beneficiar e vender E às vezes volta até a 5, volta para a cidade, volta para a cidade, nós somos consumidores, né? É verdade. E o que falta é isso, é incentivo.
eu citei o nome de Tauá, nada contra, né? Estão até de parabéns, né? De terem Sim, feito isso, com né? certeza. De, de ter partido na frente. Cabe à gestão ou Outro empresário, né? Que, empresário investir no setor, né? Para agregar esse valor que nós estamos dando para é outras verdade, é pessoas. verdade. E garantir a compra, né? Garantir a compra do que a gente produz. Porque o consumo tem, né? É verdade. William, como a gente falou, nós estamos nos meados já de janeiro. Eu estava observando aqui, você tem ainda um suporte, tem uma estrutura para aguentar aqui mais uns dias, digamos assim. Mas a situação de muitos companheiros seus, companheiros, amigos, pessoas desse segmento, numa época dessa, eles já estão bastante preocupados com relação ao futuro desse inverno. Sim, Edmilson, é verdade. Eu, infelizmente, sou a exceção, né? A gente se preocupa muito, né? Em fazer esse volumoso, que é o mais difícil, é o volumoso. O concentrado já é uma quantidade menor, a gente consegue comprar. Mas volumoso não, a vaca come em torno de 25 quilos de volumoso por dia, né? Aí você multiplica isso por uma quantidade grande de vaca. Nesse período, eu mesmo já estou com todo o gado, a vaca, o bezerro, a cria, a recria, né? Ou seja, o bezerro, o garrote, a novilhota, tudo no coxo. Isso aumenta muito, muito, muito a mão de obra, aumenta muito o gasto, né? Era uma alimentação que era para ser pego direto do pasto, hoje estão tudo no coxo. Mas prejuízo maior é se deixar morrer, Não né? é verdade. E ou dando prejuízo ou não, nessas alturas do campeonato, o prejuízo grande mesmo é se você abandonar, né? E, Porque está perto, né, de chover, é. acredito que não vai mais demorar muito, né? E é aguentar, é difícil, é duro, mas O William, eu estava observando aqui que, por exemplo, o gado vem para a ordenha, as vacas vêm para a ordenha, aí solta, solta no pasto. Mas no pasto não existe mais pasto. Na realidade, solta aqui o gado hoje, tanto as vacas de leite como as outras, solta para eles andarem, desestressarem um pouco aqui no lugar do pasto, porque não tem pasto nessa época, né? Comeram tudo. E elas vão apenas andar e desfrutarem da sombra do juazeiro. Que é uma coisa, pessoal, quem conhece o nosso sertão, sabe da importância que é um pé de juazeiro, a sombra que ele faz, é o descanso do gado, que ele fica horas e horas ali fazendo a ruminação, não é isso? Ruminando e descansando na sombra do juazeiro. E você, claro que tem que ter essa preservação, essa visão que já vem dos nossos antepassados. Um pé de juazeiro para nós é intocável, não é isso, filho? intocável e impagável, né? Impagável. Porque desde quando eu adquiri essa primeira propriedade, foi uma das preocupações que olha, não é para arrancar o tamanho que fosse, pequeno, porque um tempo ele vai ficar grande. E graças a Deus aqui tem muito, né? E a gente solta o gado para não sujar muitas instalações, né? E, como foi dito aqui, tem os juazeiros, né? Tem a sombra, e vai para ele se deitar e fazer a ruminação dele, mas é só para isso mesmo, que comer não tem mais não, principalmente para a vaca, né? Porque a vaca, se não for muito bem alimentada, muito bem cuidada, precisa de água perto à vontade, de boa qualidade, precisa de volumoso com abundância e o concentrado, né? William, eu estou observando aqui também que você cria um pouco de ovelha, né? Estava vendo aqui da raça Santo Inês. O mercado para a criação aqui da nossa região, você consegue vender com facilidade o rebanho que você tem quando para se descartar?
Sim, sim, eu tenho 2 chiqueiros de criação em 2 fazendas, mas o meu forte mesmo é o gado de leite. Mas sim, sim, respondendo sua pergunta, o mercado é muito promissor inclusive falta, né? Falta demais. Carneiro, né? Tá bastante caro por conta da falta de carneiro. Esse reflexo da alimentação, ele vai para o gado, vai para a criação, vai para tudo, né? Isso, Falta, isso. falta pasto, É. fica... Eu não sou muito fã. Eu crio o santinês, eu acho um animal mais vantajoso, né? Fica um animal maior. Geralmente eu compro carneiro puro, né? Mas o meu forte mesmo é a pecuária de leite. William, qual assim a mensagem que você deixa para os seus companheiros de profissão aí, para os seus amigos proprietários aqui da região, com relação ao exercício dessa atividade hoje? A sua opinião de quem já nasceu dentro da propriedade, juntamente com seu pai, e hoje continua essa atividade. O que você pode passar aí para os seus amigos do segmento? Edmilson, hoje o forte, quem não trabalha com silagem, não tem como alimentar o gado. O capim requer água demais. Tem custo da energia que é altíssimo. A mão de obra, o capim, você não dá para cortar no trator com a ensiladeira, porque mata o capim. E a mão de obra, como já foi dito aqui, tá muito difícil. Nós temos esse período, é curto de inverno, geralmente de 3 meses, mas dá tempo suficiente para você fazer isso. É uma coisa, você não gasta energia, não gasta água, que a água é a que cai da chuva, Né? né? Quer dizer que é um gasto que você faz ali naquelas semanas que você está fazendo, mas você faz esse gasto para o ano todo, né? Depois não tem energia, depois não precisa de água, depois dele estar enterrado, pronto. Aí Quem eu não, tive quem não observando. trabalhar com silagem. E outra, se você acha que, vamos supor, que gasta 10 toneladas, faça 20. Porque meu pai sempre dizia, gado é bicho que come, não tem quem saiba o que gado come. Se você... É porque aqui a gente bota regrado, bota medido. Mas vá botar para comer à vontade no coxo, aí o bicho pega. Pode inventar. Pode inventar. Pode inventar. Eu estou observando também, William, que você está bem estruturado na parte da mecanização, né? Implementos. A sua propriedade hoje já tem uma estrutura para plantar o que você precisa, né? Sim, Edmilson. Foi outro fator. Eu adquiri há 12 anos atrás a primeira máquina. E aí não é só o trator, né? É como você ter um jumento e não ter a cangaia, né? É o trator e você precisa de todos os implementos. Você precisa do arado, da grade de controle remoto, da niveladora, das caçambas para fazer o transporte, da ensiladeira, de pulverizadores, todo tipo de implemento que tiver ao alcance, que puder facilitar a vida, a produção, é interessante você adquirir. É um custo razoavelmente alto, mas infelizmente nessa daí a pessoa tem que ir para o banco, né? Para adquirir um maquinário desse. Mas sem isso não funciona. William, eu tenho conversado com muitos amigos, muitos empresários, muitos produtores da região, conheço a realidade. E eu sempre ouço por exemplo, empresários do setor rural, mas que também são empresários na cidade, têm as suas atividades empresariais. E ele diz, a fazenda, não chama nem de fazenda, é fazendo, e é fazendo direto, é sempre tirando dinheiro dessa, tipo assim, o camarada tem uma empresa, tirando dinheiro da empresa para colocar na fazenda. A pergunta é, você já conseguiu administrar e separar essas atividades? Você, por exemplo, é empresário do ramo farmacêutico em Crateús, bem sucedido, por sinal,
E você consegue separar o que é despesa da fazenda, o que é despesa da propriedade e também a fazenda se paga? Essa é a pergunta. Muito interessante sua pergunta. Ao contrário do que muitos dizem, né, não é fazenda, é fazendo, é uma reclamação quase que generalizada. Ou ele gosta de reclamar muito mesmo, ou então tem alguma coisa errada na administração da fazenda dele. Respondendo, se paga sim, é totalmente separado o caixa de um com o caixa de outro. Todo investimento que eu faço aqui é com dinheiro daqui, é tudo notado, tudo milimetricamente notado, dia a dia, mês a mês, ano a ano. Todos os anos a gente faz o fechamento daquele período. Não é todo dia, né? Não é por mês, porque a fazenda é diferente do comércio. O comércio, todo dia ele vende aquela coisa, né? Todo mês ele fecha. A, a, a fazenda não, ela é sazonal, ela tem uma época que você gasta mais, tem época que você gasta menos. Quando você gasta mais? Quando você está com preparação de solo, quando você está com a preparação da silagem. Obviamente, aquilo vai dar um déficit naquele mês, mas você está fazendo para o ano. Na compra de ração, geralmente a gente compra ração o ano, o período de comprar é de maio para junho, não é agora. Ração está caro, o milho está caro, o resíduo está caro, a soja está caro. Você compra quando está o período, quando está na Na safra, safra, de onde você de compra? onde vem, quando está na safra, quando a demanda está pouca. Uma época dessa está todo mundo dando ração. Só para Ração, até você tendo dinheiro, ela está tá faltando. faltando. Agora você tocou num ponto que eu achei interessante por exemplo, você disse que compra lá na entre safra lá do produtor, de onde você compra. Milho, por exemplo. Hoje um saco de milho deve estar aí 85, 90 reais, né? Por aí. Não sei. Você chegou a comprar esse milho de quanto na época, lá no período que você diz, no meio do ano? R$ 70. Eu comprei resíduo a 77, hoje é 92, né? Quer dizer, você compra cedo, né? Eu, particularmente, eu nunca produzi, nunca fui autossuficiente no milho para o meu consumo. E daí eu resolvi deixar de plantar. Eu estou comprando. Acho melhor comprar, fazer o volumoso, porque é mais trabalhoso, é uma quantidade bem maior. A gente, a gente faz mais de 1.000 toneladas. Esse ano passado eu devo ter feito em torno de 1.200 a 1.400 toneladas de silagem de sorgo. E aí fica só o milho, a soja, o resíduo para comprar, que se compra no período de... Esse também, eu diria, para quem não tem um recurso próprio, vantajoso arrumar o dinheiro no banco, porque o juro, a Compensa, diferença do preço, que você ganha compensa, aí né? 20, 30%, dá para você pagar o juro e ainda ganhar alguma coisa. Ô, William, assunto da fazenda não falta, são vários e vários assuntos, e todos eles interessantes. Mas hoje era assim, essa oportunidade da gente fazer esse pequeno bate-papo. E vamos ficar aqui, que esse a ansiedade de todo sertanejo, torcendo que o nosso inverno de 2026 seja bom e que a gente possa continuar produzindo, que haja, que chegue à nossa região infraestrutura para absorver a nossa produção, para absorver o nosso leite, ou indústrias que beneficiem esse leite que fica aqui. Então, este é o nosso sentimento, o nosso desejo. E é mais uma vez uma alegria falar contigo, a gente poder fazer esse bate-papo, mostrando a realidade do nosso sertão nordestino. Edmilson, é o desejo de todos nós que trabalhamos no campo, né, que mexemos com a agricultura, com a pecuária. O nosso desejo, o que a gente pede hoje só é isso, é chuva e que ela venha logo, afinal de contas, quando chove ainda tem um período, né, Exato, exato. para ficar autossuficiente, né, para o gado pastar
de forma voluntária no pasto, uns 20 dias, 30 dias, e a gente pede a Deus que venha logo. Mas é isso, meu amigo. Mais uma vez, um prazer falar contigo, trocar essas ideias aqui, esse bate-papo. E até uma outra oportunidade. Que tenhamos um excelente inverno, né, William? Se Deus quiser, prazer é meu. Valeu, garoto.